Olá, meu nome é Maria Antônia, tenho 78 anos hoje, mas essa história aconteceu quando eu tinha 39. Se você está assistindo esse vídeo, por favor, dê um like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está me assistindo. Gosto de saber quem são as pessoas que compartilham um pouco da minha história de vida. Era 1970 e eu estava tão animada preparando nossa festa de 20 anos de casamento com o Antônio. Nós nos casamos jovens, eu com apenas 19 anos e ele com 23. Tínhamos 3 filhos maravilhosos, o Carlos com 18, a Lúcia com 16 e o pequeno Marcos com 12. Nossa vida não era de luxo, mas também não passávamos necessidade. Antônio trabalhava como representante comercial de uma empresa de materiais de construção, viajava muito pelo interior do país. Eu cuidava da casa e dos filhos, como era comum para as mulheres da minha época. Naquele dia, estava arrumando alguns álbuns antigos para a festa. Queria montar um mural com fotografias de todos os nossos anos juntos. Os álbuns ficavam guardados em uma caixa no fundo do guarda-roupa dele, e raramente mexíamos ali. Enquanto procurava, encontrei uma caixa de sapatos escondida no fundo, embaixo de alguns casacos antigos. Não me lembrava daquela caixa. Por curiosidade, abri. Lá dentro havia algumas cartas e uma fotografia. A foto mostrava meu marido, sorrindo, ao lado de uma mulher jovem que segurava um bebê nos braços. A data escrita no verso era de 3 anos atrás. Meu coração parou. Minhas mãos começaram a tremer. Fiquei sentada ali, no chão do nosso quarto, por quase 1 hora, tentando entender o que estava vendo. Abri as cartas, uma por uma. Eram todas dessa tal de Regina. Falavam de amor, de saudade, de planos, e falavam do filho deles, o Paulinho, que tinha acabado de completar 3 anos. A mesma idade que teria a criança na foto. As cartas tinham o endereço do remetente, em Ribeirão Preto. Era uma das cidades que Antônio visitava com frequência em suas viagens de trabalho. Agora, tudo fazia sentido. As viagens que se estendiam por semanas, os telefonemas curtos e apressados, os presentes para compensar a ausência. Naquele momento, a dor foi tão grande que achei que meu peito ia explodir. 20 anos da minha vida, dedicados a um homem que vivia uma vida dupla. Eu me senti tão humilhada, tão traída, tão invisível. Como ele pôde? Como não percebi antes? Como enfrentaria meus filhos, meus amigos, minha família? O que diriam os vizinhos quando descobrissem? Naquela época, uma separação era motivo de vergonha, especialmente para a mulher. Rasguei a foto em pedaços, chorando compulsivamente. Depois, como se um instinto me guiasse, recolhi os pedaços e os guardei numa gaveta da minha cômoda. Era a prova de que precisava, caso alguém duvidasse da minha palavra. Mas o pior era que eu não sabia o que fazer. Éramos católicos. O divórcio não era permitido na igreja e mal existia legalmente no Brasil naquela época. Separar-se significava ser mal vista pela sociedade, pelas outras famílias. E como sustentaria meus filhos, sem emprego e sem experiência? Lembro que passei a tarde inteira naquele quarto, chorando até não ter mais lágrimas. Quando ouvi os meninos chegando da escola, lavei o rosto, respirei fundo e desci para prepará-los um lanche, como se nada tivesse acontecido, mas por dentro estava completamente destruída. Durante o jantar, observei meu marido com outros olhos. Aquele homem com quem eu dividia a mesa, a cama, a vida. Era um estranho. Observei seus gestos, seu jeito de falar, tentando identificar sinais que eu deveria ter percebido antes. Como pude ser tão cega? Como confiei tanto em alguém que me traía dessa forma? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, enquanto ele roncava ao meu lado, tranquilo, como se não carregasse o peso de uma mentira tão grande. Por um momento, pensei em acordá-lo, confrontá-lo, gritar, fazer um escândalo. Mas algo me deteve. O medo, provavelmente. Medo do futuro, medo do desconhecido, medo de ficar sozinha. Durante as semanas seguintes, vivi num estado de torpor. Fingi que estava tudo bem. Continuei organizando a festa de aniversário de casamento,
como se ainda tivéssemos algo a celebrar. Sorria quando necessário, cuidava dos afazeres domésticos, ajudava os meninos com os deveres da escola. Mas por dentro, algo estava se formando. Uma força que eu não sabia que tinha. À noite, quando todos dormiam, comecei a pensar no meu futuro. O que eu queria fazer da minha vida? Tinha concluído apenas o antigo ginásio, pois me casei muito jovem, como era comum na época. Nunca trabalhei fora, minha função era cuidar da casa e dos filhos. Mas sempre tive um sonho secreto que nunca compartilhei com ninguém. Queria ser médica. Quando menina, ajudava minha avó, que era parteira numa cidadezinha do interior. Adorava o trabalho dela, a forma como ajudava as mulheres em um momento tão importante de suas vidas. Foi nesse período, entre a descoberta da traição e o confronto que viria a seguir, que algo despertou em mim. Uma determinação, uma coragem que eu não sabia possuir. Se meu casamento era uma farsa, se aquele homem não me respeitou por 20 anos, por que eu continuaria vivendo apenas como esposa e mãe? Por que não perseguiria meus próprios sonhos? Assim, discretamente, comecei a buscar informações sobre como completar meus estudos. Descobri que existiam cursos supletivos, onde poderia terminar o 2º grau acelerado. Foi o primeiro passo no que se tornaria a maior transformação da minha vida. E quando o dia da nossa festa de 20 anos de casamento chegou, eu já estava diferente por dentro. A Maria Antônia que acordou naquela manhã não era mais a mesma que havia encontrado a foto rasgada. Ainda não sabia exatamente como, mas tinha certeza que aquele seria o início, não o fim da minha história. E eu estava certa, mas o caminho seria muito mais difícil e doloroso do que eu poderia imaginar naquele momento. Finalmente chegou o dia da comemoração dos nossos 20 anos de casamento. Acordei cedo, com um nó na garganta. Tinha preparado tudo nos mínimos detalhes. Decorado nossa casa com flores brancas, preparado os quitutes que aprendera com minha mãe. Até mandei fazer um vestido azul celeste, cor que o Antônio sempre dizia que combinava com meus olhos. Tudo isso enquanto carregava o peso daquela foto rasgada, guardada na gaveta da minha cômoda como um segredo amargo. A casa foi se enchendo de convidados ao entardecer. Família, amigos, vizinhos, todos chegando com sorrisos e presentes, me abraçando, me parabenizando pelo casamento exemplar. Se soubessem da verdade, cada abraço, cada "vocês são um exemplo para nós", era como uma punhalada. Sorria mecanicamente, agradecia, servia aos convidados. Era o que se esperava de uma boa esposa e anfitriã nos anos 70. Antônio estava radiante, contando histórias da nossa vida juntos, algumas até inventadas. Como ele conseguia? Como podia olhar nos olhos daquelas pessoas e mentir com tanta naturalidade? Naquele momento percebi que ele havia mentido assim por anos, não apenas para mim, mas para todos à nossa volta. Era um ator perfeito, e eu, sua plateia mais fiel. Observei meus filhos durante a festa. Carlos, o mais velho, tão parecido com o pai, não apenas na aparência, mas nos gestos. Lúcia, minha menina, sempre atenta, me olhava de forma curiosa às vezes, como se percebesse que algo estava errado. E o pequeno Marcos, sempre brincalhão, correndo entre os convidados. O que seria deles se eu decidisse acabar com aquela farsa? Como reagiriam ao saber que o pai tinha outra família? No momento do brinde, quando Antônio ergueu sua taça e disse: "A mulher da minha vida, que me deu estes filhos maravilhosos e 20 anos de felicidade", senti meu sangue ferver. Que audácia! Que cinismo! Por um instante tive vontade de jogar a foto rasgada na frente de todos, expor sua mentira, acabar com aquela encenação. Mas engoli seco, forcei um sorriso e ergui minha taça também. Aos próximos 20 anos, disse, sabendo no fundo que não haveria próximos 20 anos, pelo menos não como ele imaginava. Naquela noite, depois que todos foram embora, quando finalmente ficamos sozinhos, Antônio tentou me abraçar, todo carinhoso, talvez pelo excesso de vinho ou pela euforia da celebração. Desviei. Pela primeira vez em 20 anos, não consegui fingir. Ele estranhou, é claro. Perguntou o que estava acontecendo.
Eu apenas disse que estava cansada, que a festa tinha me exaurido. Não era o momento certo para o confronto. Os meninos estavam em casa e eu ainda não tinha um plano. Nas semanas seguintes, vivi uma vida dupla, assim como meu marido. Durante o dia, era a dona de casa dedicada, a mãe presente. Mas nas horas vagas, quando ele viajava e os meninos estavam na escola, comecei a traçar meu caminho de independência. Me matriculei no curso supletivo noturno, escondida. Com a desculpa de ajudar na igreja, saía 3 noites por semana para estudar. Foi difícil no começo. Voltar a uma sala de aula depois de tantos anos, sentar entre jovens que tinham metade da minha idade, enfrentar conteúdos que nunca tinha visto. Mas algo dentro de mim havia despertado. Uma fome de conhecimento, de realização pessoal. E, surpreendentemente, eu era boa nisso. Sempre gostei de estudar quando menina, mas o casamento precoce havia interrompido essa jornada. Agora, redescobria o prazer de aprender, de ser reconhecida por minha inteligência, não apenas por ser boa esposa ou mãe dedicada. À medida que os meses passavam, ganhei confiança. Comecei a guardar um pouco do dinheiro que Antônio me dava para as despesas da casa. Não muito, apenas o suficiente para juntar um pequeno fundo de emergência sem levantar suspeitas. Também comecei a vender alguns doces caseiros para as vizinhas, dizendo que era apenas para passar o tempo. Na verdade, cada cruzeiro que ganhava era guardado cuidadosamente, escondido dentro de um velho livro de receitas que eu sabia que Antônio jamais abriria. Foi nessa época que conheci a professora Helena, que dava aulas de biologia no supletivo. Uma mulher incrível para os padrões da época, divorciada, algo raríssimo em 1970, independente, formada em medicina. Ela notou meu interesse particular pelas aulas relacionadas ao corpo humano e um dia ficou após a aula para conversar comigo. Maria Antônia, percebi que você tem uma aptidão especial para ciências. Já pensou em seguir carreira na área da saúde? Ela perguntou. Quando confessei meu sonho secreto de ser médica, vi um brilho de reconhecimento em seus olhos. Nunca é tarde demais, disse ela. Tenho 39 anos, 3 filhos e um casamento de 20 anos. É tarde, sim, respondi, desanimada. Ela sorriu. Comecei a faculdade de medicina aos 35, depois que meu casamento acabou. Hoje, aos 45, sou professora e médica. Se eu pude, você também pode. Aquela conversa mudou tudo. Helena se tornou não apenas minha mentora, mas a primeira amiga verdadeira que tive em anos. Alguém com quem podia ser honesta, com quem podia compartilhar meus medos e sonhos sem julgamentos. Com sua orientação, comecei a traçar um plano concreto. Terminaria o supletivo em 6 meses. Depois, me prepararia para o vestibular. Era uma jornada longa, mas pela primeira vez em muito tempo eu tinha um propósito além de ser esposa e mãe. Antônio começou a notar mudanças em mim. A forma como eu falava, os livros que lia, minhas opiniões mais firmes durante as refeições. Você está diferente, ele comentou uma noite com uma mistura de curiosidade e desconfiança. As pessoas mudam, Antônio, respondi, sem desviar o olhar. Era a primeira vez que eu o enfrentava, mesmo que sutilmente. Vi um lampejo de confusão em seus olhos. Ele não estava acostumado com aquela Maria Antônia que não baixava a cabeça. Suas viagens de trabalho continuavam frequentes, e eu sabia muito bem para onde ele ia quando dizia que visitaria clientes em Ribeirão Preto. A dor da traição ainda estava lá, mas de alguma forma havia sido transformada em combustível para minha mudança. Cada noite que ele passava fora era uma noite em que eu podia estudar sem esconder, em que podia planejar meu futuro sem fingir. Os filhos também perceberam a mudança. Carlos, prestes a entrar na faculdade, me perguntou certa vez por que eu estava estudando tanto. Porque nunca é tarde para aprender, filho, respondi. Lúcia, sempre observadora, parecia adivinhar que algo maior estava acontecendo. Uma tarde, me surpreendeu ao dizer: Mãe, gosto de ver você assim, animada com seus livros. Parece mais feliz. O pequeno Marcos apenas se acostumou a me ver cercada de cadernos e resumos à noite.
Por vezes até me pedia ajuda com suas próprias lições. 6 meses se passaram nesse arranjo estranho. Eu, estudando escondida, construindo uma vida paralela. Antônio, viajando para sua outra família, sem saber que eu sabia. Os filhos, crescendo e observando, sentindo as mudanças no ar, sem entender completamente o que acontecia. A casa, antes um refúgio de aparências, agora parecia um cenário onde todos interpretávamos papéis que não nos cabiam mais. Finalmente chegou o dia da formatura do supletivo. Não contei a ninguém da família. Disse que iria a um encontro da igreja. Vesti um tailleur azul simples, o melhor que tinha, e fui sozinha para a cerimônia. Quando chamaram meu nome e entreguei o certificado, senti uma emoção que não experimentava há anos. Aquele pedaço de papel representava não apenas o fim de uma etapa, mas o início de uma nova vida. Helena estava lá, aplaudindo na plateia, orgulhosa, como se eu fosse sua filha. Depois da cerimônia, fomos a um café modesto para comemorar. E agora, Maria Antônia? Qual é o próximo passo? Perguntou Helena. Respirei fundo. Agora vou contar a verdade para meu marido, sobre o que descobri, sobre o que quero da vida. Não posso mais viver na mentira, nem dele, nem minha. Helena segurou minha mão. Tem certeza? Sabe que não será fácil. Eu sabia. Naquela época, uma mulher de quase 40 anos, com 3 filhos, que decidia se separar e estudar medicina, era vista quase como uma louca. Perderia amigos, seria julgada pela família, enfrentaria dificuldades financeiras. Mas pela primeira vez em anos, tinha certeza do que queria. Tenho medo, Helena, mas tenho mais medo de passar o resto da vida me perguntando e se? De olhar para trás aos 60 anos e me arrepender de não ter tido coragem. Foi naquela noite, voltando para casa com meu certificado escondido na bolsa, que decidi. O confronto aconteceria no fim de semana, quando Antônio voltasse de mais uma viagem de negócios. Eu o enfrentaria com a foto rasgada, com a verdade sobre sua outra família. E mais importante, com a verdade sobre meus planos para o futuro. Não sabia como ele reagiria, se ficaria furioso, se tentaria me impedir, se simplesmente partiria. Mas pela primeira vez em 20 anos, eu não dependia de sua reação para definir meus próximos passos. Quem poderia imaginar que aquela foto rasgada, símbolo da maior traição que já sofri, também seria o catalisador da maior transformação da minha vida? Às vezes, precisamos que nosso mundo desabe completamente para construir algo novo sobre os escombros. E foi exatamente isso que aconteceu. O fim de semana chegou mais rápido do que eu esperava. Na sexta-feira à noite, ouvi o barulho do carro de Antônio na garagem. Meu coração disparou, minhas mãos ficaram geladas. Os meninos estavam na sala assistindo televisão. Lúcia tinha ido dormir na casa de uma amiga. Pela primeira vez senti que aquilo foi providencial. Respirei fundo, arrumei o cabelo e fui recebê-lo na porta, como sempre fazia. Como foi a viagem? Perguntei com uma calma que não sentia. Produtiva. Fechei bons negócios em Ribeirão, respondeu ele, pendurando o casaco no cabideiro da entrada. Ribeirão Preto, você vai muito para lá, não é? Comentei, tentando controlar o tremor na voz. Ele me olhou intrigado, talvez percebendo algo diferente no meu tom. Servi o jantar como de costume. Deixei os meninos assistirem ao programa de televisão favorito deles depois, algo incomum numa sexta-feira. Precisava que estivessem distraídos. Quando terminaram, mandei-os para a cama mais cedo. Mas mãe, amanhã é sábado, reclamou Marcos. Sei disso, filho, mas papai e eu precisamos conversar sobre assuntos de adulto. Prometo que amanhã você pode ficar acordado até mais tarde. Negociei, afagando seus cabelos. Quando finalmente ficamos sozinhos, Antônio acendeu um cigarro e se acomodou na poltrona da sala, como fazia todas as noites. Parecia cansado, mas satisfeito, como sempre ficava ao voltar de Ribeirão Preto. A ironia daquilo quase me fez rir. Quase. Antônio, precisamos conversar, disse, sentando-me na poltrona em frente a dele. Ele ergueu os olhos, surpreso com meu tom sério.
O que foi, Maria? Aconteceu algo com os meninos? Não, não aconteceu nada com os meninos. Aconteceu algo comigo. Caminhei até a estante, peguei um envelope onde havia guardado os pedaços da foto que colei de volta e os estendi a ele. O que é isso? Perguntou confuso. Abra, comandei. Quando seus olhos pousaram na imagem remendada, vi seu rosto empalidecer. Pela primeira vez em 20 anos de casamento, vi Antônio sem palavras, sem uma desculpa ou explicação na ponta da língua. Onde você achou isso? Gaguejou finalmente. No fundo do guarda-roupa, junto com as cartas da Regina. Sei de tudo, Antônio, sobre sua outra família, sobre o Paulinho. Sei que toda vez que você diz que vai para Ribeirão a trabalho, na verdade vai ver sua amante e seu outro filho. Ele se levantou, nervoso. Maria, eu posso explicar. Ergui a mão, interrompendo-o. Não, não pode. Não há explicação para 20 anos de mentiras. Não há justificativa para ter 2 famílias, 2 filhos, 2 vidas paralelas. O que aconteceu em seguida foi como um filme ruim. Antônio passou da surpresa à defensiva. Acusou-me de vasculhar suas coisas, de invadir sua privacidade. Depois, passou para a autocomiseração. Era um homem fraco, tinha cometido um erro, tinha se apaixonado. Por fim, quando percebeu que nada disso estava funcionando, apelou para a ameaça. O que você espera, Maria? Que eu largue tudo? Que escolha entre você e ela? Pense nos meninos. O que vão dizer na vizinhança, na igreja? E como você vai se sustentar sem mim? Não seja ridícula. Em qualquer outro momento da minha vida, aquelas palavras teriam me destruído. Teriam me feito recuar, aceitar, engolir a humilhação pelo bem dos filhos, da aparência, da segurança financeira. Mas não mais. A Maria Antônia, que estava diante dele naquela noite, não era a mesma de 6 meses atrás. Não estou pedindo que escolha, Antônio. Na verdade, estou fazendo a escolha por você. Nosso casamento acabou. Quero o divórcio. Ele riu incrédulo. Divórcio? Você está louca? Isso nem existe direito no Brasil ainda. E com base no quê? No adultério? Você nunca conseguiria provar nada. Sem contar que nenhum juiz daria razão a uma mulher contra um homem de bem como eu. Ele estava certo, parcialmente. O divórcio só seria legalizado no Brasil em 1977 e mesmo assim com inúmeras restrições. E sim, a justiça privilegiava os homens em casos de separação. Mas eu não estava mais disposta a me subjugar ao sistema, às convenções, ao medo. Não me importa se é legal ou não, se é fácil ou não. Só sei que não vou continuar vivendo esta farsa. E tem mais, Antônio. Não é só sobre você e sua traição. É sobre mim, sobre o que quero da minha vida daqui para frente. Foi então que contei a ele sobre o supletivo, sobre meus planos de fazer vestibular para a medicina, sobre meu desejo de construir uma carreira. Se ele estava chocado com a descoberta de sua infidelidade, ficou ainda mais perplexo com essa revelação. Você? Médica? Aos 40 anos? Não seja ridícula, Maria. Seu lugar é em casa, cuidando dos meninos. Essa história de estudar é coisa de gente jovem, de mulher que não tem filhos para criar. Sua risada de escárnio doeu mais do que qualquer insulto. Meus filhos já não são crianças, Antônio. Carlos vai para a faculdade ano que vem. Lúcia é praticamente uma mocinha. E até Marcos já está mais independente. E eu tenho uma vida inteira pela frente. Não vou passá-la sendo apenas a esposa traída de Antônio Mendes. A discussão se estendeu noite adentro. Da incredulidade, ele passou a raiva, depois as ameaças. Disse que me deixaria sem nada, que ficaria com a guarda dos meninos, que todos saberiam que eu era uma mulher desequilibrada. Em certo momento, chegou a erguer a mão para mim, algo que nunca tinha feito antes. Recuei, assustada, mas não cedi. Se você me tocar, Antônio, juro que vou à delegacia e levo essa foto comigo. Era um blefe. Naquela época, a violência doméstica era tratada como assunto de família e poucos policiais interviriam, mas funcionou. Ele abaixou a mão, tremendo de raiva. Foi uma das noites mais longas da minha vida.
Em determinado momento, Carlos apareceu na porta da sala, desperto pela discussão. Está tudo bem? Perguntou, olhando de mim para o pai. Tive que inventar uma desculpa, dizer que estávamos apenas conversando sobre finanças. Ele não pareceu convencido, mas voltou para o quarto. Por volta das 3 da manhã, exaustos, chegamos a um impasse silencioso. Antônio pegou um cobertor e foi dormir no sofá. Eu subi para o quarto, trêmula, mas de alguma forma mais leve do que havia me sentido em anos. O pior estava feito. A verdade estava na mesa. Não havia mais como voltar atrás. As semanas seguintes foram um turbilhão. Antônio oscilava entre tentativas de reconciliação, trazendo flores, prometendo que terminaria com Regina, jurando que mudaria, e ameaças veladas sobre como minha vida seria difícil sem ele. Nos dias bons, discutíamos civilizadamente sobre como contar aos meninos, como dividir os bens, como organizar esta nova realidade. Nos dias ruins, mal conseguíamos ficar no mesmo cômodo sem que a tensão se tornasse insuportável. Foi nesse período que a professora Helena se tornou meu porto seguro. Nas noites em que a angústia me sufocava, ligava para ela do telefone público da esquina. Ela me aconselhava, me acalmava, me lembrava por que estava fazendo aquilo tudo. Você já deu o passo mais difícil, Maria Antônia. Não volte atrás agora. O mais doloroso foi contar aos filhos. Decidimos fazer isso juntos, eu e Antônio, numa tarde de domingo. Carlos, aos 18 anos, foi o que reagiu de forma mais madura, talvez porque já suspeitasse de algo. Lúcia, sempre sensível, chorou muito, se sentindo traída por ambos. Pelo pai, pela infidelidade, por mim, por querer mudar tanto nossa vida familiar. Marcos, aos 12, ficou confuso, com medo do que o futuro nos reservava. Seu pai não vai morar mais conosco, expliquei, tentando ser o mais clara possível. Mas isso não significa que ele deixará de ser pai de vocês. Ele continuará presente na vida de vocês, apenas não na minha. Por quê, mãe? O que aconteceu? Perguntou Lúcia, entre soluços. Olhei para Antônio, que desviou o olhar. Havíamos combinado não mencionar a outra família, pelo menos não naquele momento. Às vezes, os adultos seguem caminhos diferentes, respondi, sabendo que era uma resposta insuficiente. Não amamos mais um ao outro da mesma forma, mas nada mudará o amor que sentimos por vocês. Naquela noite, quando todos foram dormir, me sentei na beira da cama e chorei como não chorava desde o dia em que encontrei a foto. Não pelo fim do casamento, esse já estava morto há muito tempo, mas pela dor que via nos olhos dos meus filhos, pela incerteza do caminho que havia escolhido, pelo medo do futuro desconhecido. Mas junto com as lágrimas, veio uma resolução ainda mais forte. Por eles, pelos meus filhos, precisava ser forte. Precisava mostrar que era possível recomeçar, que uma mulher podia ser mais do que apenas esposa e mãe, que nunca é tarde para perseguir um sonho. Nos meses seguintes, Antônio e eu chegamos a um acordo informal. Como não havia divórcio legal ainda, permanecemos casados no papel, mas separados na prática. Ele alugou um apartamento no centro da cidade, não muito longe de nossa casa, para facilitar as visitas aos meninos. Comprometeu-se a me dar uma pensão mensal para as despesas dos filhos, embora fosse bem menos do que eu precisava. Negociamos que eu ficaria na casa familiar. Afinal, foi ali que criei meus filhos, que construí minhas memórias. O dinheiro era curto, mas estava determinada a não desistir. Comecei a fazer os doces que antes vendia apenas para as vizinhas em maior escala. Abri um pequeno negócio caseiro de bolos para festas, aproveitando as habilidades culinárias que desenvolvi ao longo dos anos como dona de casa. Não era muito, mas complementava a pensão que Antônio me dava. E, o mais importante, continue estudando. Com a ajuda de Helena, consegui uma bolsa parcial em um cursinho pré-vestibular. Estudava de manhã, enquanto os meninos estavam na escola. À tarde, fazia meus bolos e doces. À noite, depois que todos dormiam, revisava o material, preparava-me para as provas. Foi um ano exaustivo. Houve momentos em que quase desisti. Noites em que chorei até adormecer, questionando minhas escolhas.
Dias em que a pressão financeira, o olhar de reprovação dos vizinhos, o peso de ser a mulher separada em 1971 pareciam insuportáveis. Mas em cada momento de fraqueza, lembrava-me daquela foto rasgada, do sentimento de impotência, da sensação de que minha vida não me pertencia, e seguia em frente. O vestibular para a medicina era extremamente competitivo. A maioria dos candidatos era formada por jovens de 18 anos, recém-saídos do colégio, com todo o tempo do mundo para estudar. Eu, uma mulher de 40 anos, com 3 filhos, um negócio caseiro e um casamento em ruínas, parecia não ter a menor chance. Mas tinha algo que aqueles jovens não tinham: a determinação feroz de quem sabe que esta pode ser sua última oportunidade. Quando o grande dia chegou, Helena me levou até o local da prova. Você está pronta, Maria Antônia. Não importa o resultado, você já venceu só por estar aqui. Suas palavras me acalmaram, mas não dissiparam completamente o nervosismo. As provas duraram 2 dias. Foram as horas mais intensas e desafiadoras da minha vida acadêmica até então. Voltei para casa exausta, mas estranhamente tranquila. Havia feito o melhor que podia. Agora era esperar o resultado. Mas algo já havia mudado dentro de mim, independentemente de ser aprovada ou não. Eu não era mais apenas a esposa traída de Antônio Mendes. Era Maria Antônia, uma mulher que ousou desafiar as convenções, que teve coragem de recomeçar aos 40 anos, que mostrou aos filhos que nunca é tarde para perseguir um sonho. E foi com essa nova identidade, essa nova força, que enfrentaria o próximo capítulo da minha vida. Fosse ele numa sala de aula da Faculdade de Medicina ou em qualquer outro lugar que o destino me reservasse. Os dias após o vestibular foram de uma ansiedade quase insuportável. Cada manhã, corria para verificar se o resultado havia saído. Cada noite, tentava imaginar como seria minha vida se fosse aprovada, e também se não fosse. Os meninos acompanhavam minha expectativa com curiosidade. Carlos, que prestara vestibular para engenharia, entendia bem a tensão que eu sentia. Lúcia, embora ainda magoada com a separação, começava a demonstrar certo orgulho da mãe, estudante. Marcos simplesmente achava tudo muito estranho. Uma mãe de quase 40 anos fazendo provas como uma adolescente. Foi numa manhã de fevereiro de 1972 que o jornal local publicou a lista dos aprovados. Eu estava na cozinha, preparando o café da manhã, quando Carlos entrou correndo com o jornal nas mãos. "Mãe, olha!" gritou ele, estendendo o jornal com as páginas abertas na lista de aprovados para a medicina. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. E lá estava, entre os últimos da lista, Maria Antônia Mendes. Não sei dizer quanto tempo fiquei parada, olhando para aquele nome impresso. Parecia irreal, como se estivesse lendo sobre outra pessoa. Só percebi que estava chorando quando Carlos me abraçou, também com lágrimas nos olhos. "Você conseguiu, mãe. Você realmente conseguiu." Foi uma manhã de celebração em nossa casa. Os meninos fizeram questão de preparar um café da manhã especial para mim. Até Lúcia, geralmente tão reservada, me abraçou com força. "Estou orgulhosa de você, mãe", sussurrou em meu ouvido. Aquelas palavras valeram mais do que qualquer aprovação acadêmica. A primeira pessoa que liguei para contar foi Helena. Ela gritou de alegria do outro lado da linha. "Eu sabia. Eu sempre soube que você conseguiria, Maria Antônia." Em seguida, liguei para Antônio. Achei que ele deveria saber. Afinal, nossas vidas continuariam conectadas por causa dos filhos. Sua reação foi morna, como esperado. "Parabéns, Maria. Mas e os meninos? Quem vai cuidar deles enquanto você estuda? Já pensou nisso?" Claro que já havia pensado nisso. Na verdade, não dormia direito pensando nisso. Como conciliaria os estudos de medicina, conhecidos por serem exigentes e em período integral, com as responsabilidades de mãe solo e a necessidade de ganhar dinheiro? Não seria fácil, mas estava determinada a encontrar um caminho. A primeira providência foi reorganizar nossa rotina familiar. Carlos, prestes a começar a faculdade de engenharia, assumiu mais responsabilidades em casa.
Lúcia, com seus 17 anos, também se tornou uma grande aliada, ajudando com as tarefas domésticas e cuidando de Marcos quando necessário. O próprio Marcos, embora ainda fosse um menino, começou a desenvolver uma independência que crianças de sua idade raramente tinham na época. O negócio de doces e bolos precisou ser adaptado. Não podia mais assumi-lo sozinha, então formei uma pequena parceria com Dona Zulmira, uma vizinha viúva que adorava cozinhar. Eu criava as receitas e gerenciava os pedidos nos fins de semana. Ela produzia durante a semana enquanto eu estava na faculdade. Dividíamos os lucros, o que garantia uma renda complementar para ambas. Quanto à pensão de Antônio, que sempre foi insuficiente, consegui um acordo. Em vez de aumentar o valor mensal, ele pagaria diretamente as mensalidades da faculdade. Foi um arranjo prático que, surpreendentemente, ele aceitou sem muita resistência. Talvez, no fundo, sentisse alguma culpa por tudo que havia acontecido. Ou talvez simplesmente quisesse se livrar da pressão dos filhos, que começavam a ver com admiração minha luta para estudar. E assim, em março de 1972, aos 40 anos, entrei pela primeira vez em uma sala de aula da Faculdade de Medicina. Carregava comigo apenas uma pasta com cadernos, alguns lápis e canetas, e um misto de medo e determinação que me deixava com as pernas bambas. Olhei ao redor. Era, de longe, a pessoa mais velha ali. A maioria dos alunos tinha a idade de Carlos, meu filho mais velho. Alguns olharam para mim com curiosidade, provavelmente pensando que eu era alguma professora ou funcionária. Escolhi um lugar discreto no fundo da sala. Nos primeiros dias, falava pouco, observava muito. Sentia-me como uma intrusa naquele mundo jovem, cheio de gírias que eu não entendia, referências culturais que me escapavam, uma energia que parecia tão distante da minha realidade de mãe de 3 filhos. As primeiras semanas foram as mais difíceis. O volume de estudo era imenso: anatomia, fisiologia, bioquímica, termos e conceitos que pareciam de outro planeta. Voltava para casa exausta, às vezes chorando de frustração por não conseguir memorizar tudo o que precisava. Sentava-me à mesa da cozinha, tarde da noite, depois que os meninos dormiam, e estudava até os olhos arderem. Acordava antes do amanhecer, para revisar o conteúdo antes das aulas. Foi nesse período que conheci Luciana, uma das poucas mulheres da turma. 20 anos mais jovem que eu, ela se sentou ao meu lado em uma aula de anatomia e simplesmente começou a conversar como se fôssemos velhas amigas. Quando soube da minha história, a traição, a separação, a decisão de estudar medicina aos 40 anos, ficou fascinada. Você é incrível, Dona Maria Antônia. A maioria das mulheres na sua situação teria aceitado o destino e continuado no casamento infeliz. Luciana me ajudou a me adaptar àquele novo mundo. Explicava as gírias, me incluía nos grupos de estudo, fazia questão de me apresentar aos outros colegas. Com o tempo, a turma começou a me ver não como a senhora estranha ou a mãe de alguém que resolveu estudar, mas como Maria Antônia, a colega determinada que, apesar das dificuldades, nunca faltava a uma aula, nunca deixava de entregar um trabalho, nunca desistia diante de um desafio. O primeiro ano foi de adaptação e sobrevivência. Houve momentos em que quase sucumbia ao cansaço, à pressão financeira, aos olhares de julgamento de algumas pessoas. A sociedade brasileira dos anos 70 ainda via com estranheza uma mulher que abandonava o papel tradicional de esposa para seguir uma carreira, especialmente aos 40 anos. Vizinhos cochichavam, familiares faziam comentários maldosos, algumas mães proibiam suas filhas de visitar Lúcia, como se o abandono do lar fosse uma doença contagiosa. Antônio também não facilitava as coisas. Com o tempo, sua outra família deixou de ser um segredo. Regina e o filho Paulinho, que já estava com 7 anos, mudaram-se para nossa cidade. Os meninos acabaram conhecendo o meio-irmão, o que gerou uma confusão emocional enorme, especialmente para Marcos. Algumas vezes, quando os buscava na casa do pai e via brinquedos novos que eu não podia dar, sentia uma pontada de culpa. Estaria privando meus filhos de uma vida melhor por causa do meu sonho egoísta? Foi Helena quem me ajudou a superar essa culpa.
Você está ensinando a eles algo muito mais valioso do que qualquer brinquedo, Maria Antônia. Está ensinando que nunca é tarde para recomeçar, que uma mulher pode ser mais do que apenas esposa e mãe, que é possível transformar a dor em combustível para o crescimento. O segundo ano da faculdade foi menos turbulento. Já havia me adaptado à rotina extenuante, encontrado meu ritmo de estudo, conquistado o respeito dos colegas e professores. Os meninos também estavam mais ajustados à nova dinâmica familiar. Carlos já morava praticamente na República Estudantil, perto da Faculdade de Engenharia. Lúcia, que se formara no colegial, decidira seguir meus passos e prestar vestibular para a enfermagem, uma escolha que me encheu de orgulho. Marcos, agora com 14 anos, desenvolvera uma maturidade impressionante para a sua idade. Foi nesse período que comecei a me apaixonar verdadeiramente pela medicina. Lembro-me da primeira vez que entrei em contato com pacientes reais, no terceiro ano da faculdade. O nervosismo deu lugar a uma certeza tranquila. Era exatamente ali que eu deveria estar. Cada consulta, cada diagnóstico, cada pequena intervenção me confirmava que, apesar de todo o sofrimento, tinha feito a escolha certa. Especializei-me em ginecologia e obstetrícia. Talvez influenciada pelas memórias da minha avó parteira, sentia-me especialmente atraída pela ideia de cuidar de mulheres, de acompanhá-las em momentos tão importantes de suas vidas. Além disso, havia algo simbólico nessa escolha, como se, ao cuidar de outras mulheres, eu também cuidasse daquela Maria Antônia ferida de anos atrás. Os anos seguintes passaram em um turbilhão de estudos, plantões, exames, estágios. Houve momentos de extremo cansaço, noites em que dormia apenas 2 ou 3 horas, fins de semana inteiros dedicados aos livros. Mas também houve momentos de imensa alegria e realização. A primeira vez que auxiliei em um parto. A primeira paciente que me agradeceu com lágrimas nos olhos. O primeiro diagnóstico difícil que fiz corretamente, impressionando até os professores mais exigentes. Em 1978, aos 46 anos, finalmente me formei em medicina. A cerimônia de formatura foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Ver meus filhos na plateia, Carlos já formado em engenharia, Lúcia no meio do curso de enfermagem, Marcos prestes a entrar na faculdade de arquitetura, foi a recompensa por todos os sacrifícios. Helena estava lá também, orgulhosa, como se eu fosse sua filha. Até Antônio compareceu, com Regina e o pequeno Paulinho, num gesto de civilidade que apreciei. Ao receber o diploma, não pude deixar de pensar naquela foto rasgada, escondida na gaveta da cômoda 6 anos antes. Aquele momento de dor aguda, de traição, de desespero, havia sido o gatilho para a maior transformação da minha vida. Se Antônio não tivesse me traído, talvez eu nunca tivesse encontrado coragem para perseguir meu sonho. Talvez tivesse continuado sendo apenas a esposa de alguém, e não a doutora Maria Antônia. Após a formatura, consegui uma residência em um hospital público da cidade. O salário não era excelente, mas pela primeira vez em 6 anos, pude respirar financeiramente sem depender da pensão de Antônio ou dos lucros incertos do negócio de bolos. Pude comprar uma casa pequena, mas confortável, onde vivi com Marcos até ele se mudar para cursar arquitetura em outra cidade. Com o tempo, construí uma reputação como uma médica competente e empática. Conhecia na pele as dificuldades que muitas mulheres enfrentavam: o abandono, a traição, a luta para reconstruir a vida após um casamento fracassado. Isso me tornava especialmente sensível às suas histórias, às suas dores. Em 1980, com a ajuda de Helena, que já era uma médica renomada na cidade, abri uma pequena clínica voltada especialmente para mulheres de baixa renda. Ali, além de cuidados médicos tradicionais, oferecíamos orientação sobre direitos das mulheres, planejamento familiar, proteção contra a violência doméstica. Era um trabalho pioneiro para a época, especialmente em uma cidade do interior. A vida seguiu seu curso. Meus filhos cresceram, formaram-se, construíram suas próprias famílias. Tornei-me avó, uma experiência que trouxe uma nova dimensão de amor à minha vida. Antônio e eu mantivemos uma relação cordial ao longo dos anos, especialmente em eventos familiares.
Regina, que inicialmente eu via como a outra, a destruidora do meu lar, tornou-se uma figura distante, mas respeitada. Afinal, ela também havia sido enganada por Antônio, que nunca lhe contara sobre mim. Quanto à minha carreira, continuei na medicina até me aposentar aos 70 anos, em 2002. Mesmo depois disso, mantive-me ativa como voluntária em projetos de saúde da mulher, especialmente em comunidades carentes. Escrevi artigos, dei palestras, compartilhei minha história com jovens médicas, esperando inspirá-las assim como Helena me inspirou décadas atrás. Olhando para trás, para aquela tarde de 1970 em que encontrei a foto rasgada, percebo como a vida pode ser surpreendente em seus rumos. Aquilo que parecia o fim, na verdade, foi apenas o começo. A dor da traição, embora terrível, foi o catalisador que me libertou de um casamento infeliz e me empurrou para o caminho que eu deveria trilhar. Sem aquela descoberta, talvez nunca tivesse encontrado a coragem para perseguir meu sonho, para me tornar mais do que apenas a esposa de alguém. E é isso que quero que vocês, que estão assistindo este vídeo, levem consigo. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para perseguir um sonho. A vida pode nos derrubar, nos ferir profundamente, mas sempre temos a escolha de nos erguer e construir algo novo sobre os escombros do que foi destruído. Hoje, aos 78 anos, sentada nesta cadeira confortável, cercada por fotografias de filhos, netos e até bisnetos, olho para a minha trajetória com uma mistura de gratidão e espanto. Quem diria que aquela mulher desesperada de 1970, chorando sobre os pedaços de uma foto rasgada, encontraria tanta força dentro de si? Quem imaginaria que a dor da traição se transformaria no combustível para uma vida tão plena e realizada? Os anos após minha aposentadoria trouxeram novas descobertas e desafios. Em 2005, aos 73 anos, decidi fazer algo que jamais tinha feito antes: viajar sozinha. Meus filhos ficaram preocupados. "Mamãe, na sua idade?", questionavam, mas eu apenas sorria. Se aos 40 anos tive coragem de enfrentar uma faculdade de medicina sendo mãe solo, por que não poderia, aos 73, conhecer Paris? E assim fiz. Economizei durante meses e embarquei naquela aventura que marcou o início de uma nova fase. Voltei revigorada daquela viagem. Percebi que ainda tinha muito a viver, muito a aprender, muito a compartilhar. Foi quando comecei a dar palestras em escolas e universidades, contando minha história, incentivando mulheres de todas as idades a não desistirem de seus sonhos, não importa quão tardios ou improváveis parecessem. Idade é apenas um número no documento, costumo dizer. O que importa é quanto fogo ainda existe dentro de você. Em uma dessas palestras, em 2008, uma jovem jornalista da plateia ficou tão tocada com minha história que me propôs escrever minha biografia. Relutei no início. Quem se interessaria pela vida de uma médica aposentada do interior? Mas acabei cedendo e A Foto Rasgada, Como a Traição se Tornou Meu Recomeço, foi publicado em 2010. Para minha surpresa, o livro ganhou uma repercussão que jamais imaginei. Recebi centenas de cartas e e-mails de mulheres que se identificavam com minha história, que encontravam na minha experiência a coragem para transformar suas próprias vidas. Foi também nessa época que o destino me reservou uma reviravolta inesperada. Em um evento de lançamento do livro, em 2011, avistei um rosto familiar na fila de autógrafos. Era Renato, um colega dos tempos de faculdade. Ele tinha sido professor de bioquímica por décadas e, como eu, estava aposentado. Viúvo há alguns anos, voltara para nossa cidade para ficar mais perto dos filhos e netos. Começamos a conversar e a amizade floresceu rapidamente. Aos 79 anos, descobri que o coração ainda pode acelerar como o de uma adolescente. Renato e eu compartilhávamos o amor pela medicina, por bons livros, por longas caminhadas ao entardecer. Ele me fazia rir como ninguém. Tinha uma curiosidade pelo mundo que rivalizava com a minha. E, mais importante, respeitava minha história, minha independência, meu espaço. Em 2012, decidimos morar juntos. Não nos casamos oficialmente.
Àquela altura da vida, papéis não nos pareciam importantes. Unimos nossas vidas, nossas famílias, nossas histórias. Meus filhos adoraram Renato desde o primeiro encontro. Mãe, nunca vi seus olhos brilharem assim, comentou Lúcia. Os filhos dele também me acolheram com carinho. E assistir nossos netos, os meus e os dele, brincando juntos, era uma alegria que aquecia minha alma. Foi um período de serenidade e companheirismo que durou 5 anos preciosos. Em 2017, Renato foi diagnosticado com um câncer agressivo no pâncreas. Como médica, eu conhecia bem o prognóstico desse tipo de doença. Mesmo assim, enfrentamos juntos cada etapa do tratamento, cada dia bom, cada dia ruim. Foram 8 meses de luta até que ele partisse, tranquilo, segurando minha mão. A dor da perda foi imensa, mas diferente daquela que senti ao descobrir a traição de Antônio tantas décadas antes. Esta era uma dor limpa, sem o amargor da traição, sem o veneno da mentira. Era a dor de quem amou plenamente e foi plenamente amada de volta. Era a dor que faz parte do ciclo natural da vida. No velório de Renato, aconteceu algo que jamais esquecerei. Antônio, meu ex-marido, apareceu para prestar condolências. Estava visivelmente envelhecido, os cabelos completamente brancos, o andar hesitante, apoiado em uma bengala. Regina havia falecido alguns anos antes, e ele parecia um homem solitário, perdido. Sinto muito pela sua perda, Maria Antônia, disse ele com uma sinceridade que me surpreendeu. Renato era um homem de sorte por ter você ao lado dele. Fiquei sem palavras por um momento. Depois, agradeci com um aceno de cabeça. Não havia mais ressentimentos depois de tantos anos, apenas a constatação silenciosa de como nossas vidas haviam seguido caminhos tão diferentes a partir daquela foto rasgada. Nos meses que se seguiram à partida de Renato, mergulhei em uma melancolia profunda. Apesar de ter meus filhos, netos, amigos, um círculo social amplo e amoroso, sentia-me incompleta. Foi minha neta mais velha, Juliana, filha de Carlos, quem me ajudou a sair desse estado. Vovó, lembra quando você me contou sobre aquela época difícil da sua vida? Como você transformou a dor em algo positivo? Você precisa fazer isso de novo. Suas palavras, tão simples e diretas, me atingiram como um raio de clareza. Ela estava certa. Eu havia superado desafios muito maiores. Não podia deixar que a tristeza consumisse os anos preciosos que ainda tinha pela frente. Decidi, então, honrar a memória de Renato da melhor forma que conhecia, ajudando os outros. Usando parte da aposentadoria e algumas economias, fundei o Projeto Recomeço, um centro de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade. Ali, oferecíamos desde abrigo temporário para vítimas de violência doméstica, até cursos profissionalizantes, assistência jurídica e atendimento psicológico. Tudo o que eu gostaria de ter tido quando enfrentei meu próprio recomeço, décadas atrás. O projeto rapidamente se tornou minha nova paixão. Mesmo aos 85 anos, estava lá quase todos os dias, aconselhando, orientando, simplesmente ouvindo histórias que, em muitos aspectos, ecoavam a minha própria. Ver mulheres chegando destruídas e, com o tempo, recuperando a autoconfiança, a esperança, o controle sobre suas vidas, era uma recompensa que nenhum dinheiro poderia comprar. Em 2020, quando a pandemia atingiu o mundo, tive que me afastar fisicamente do projeto. Como médica e idosa, conhecia bem os riscos. Foi um período de isolamento difícil, mas que me reconectou com meus filhos de uma forma especial. Carlos, que morava em outra cidade há anos, voltou temporariamente para ficar comigo. Lúcia, enfermeira como sempre sonhou ser, estava na linha de frente no hospital, mas me ligava todos os dias para verificar se eu estava bem. Marcos, meu caçula, agora um arquiteto respeitado, reformou minha casa para torná-la mais segura e confortável para essa nova fase. Foi também durante a pandemia que comecei a gravar vídeos contando minha história, a pedido dos coordenadores do Projeto Recomeço. A ideia era manter o contato com as mulheres que atendíamos, levar palavras de conforto e esperança em um momento tão incerto. Para minha surpresa,
Os vídeos ultrapassaram os limites do projeto e começaram a circular nas redes sociais. A vovó da superação, me apelidaram. Recebi mensagens de pessoas de todo o país, de todas as idades, jovens dizendo que minha história os inspirava a não desistir diante das dificuldades. Mulheres de meia idade encontrando coragem para recomeçar após relacionamentos abusivos. Idosos redescobrindo sonhos adormecidos há décadas. Quando a pandemia finalmente diminuiu, em 2022, voltei ao projeto Recomeço, mas mantive os vídeos. Tornaram-se uma forma de alcançar pessoas que talvez nunca pudessem vir pessoalmente até nós. Uma forma de multiplicar a mensagem que aprendi da maneira mais dura. De que a vida é feita de ciclos, de que as maiores dores podem se transformar nas maiores bênçãos, de que nunca é tarde para renascer. Antônio faleceu em 2023, aos 90 anos. Fui ao seu funeral, junto com meus filhos. Estava em paz com o passado, com a história que compartilhamos. No fim, a foto rasgada que encontrei naquela tarde distante de 1970 não representava apenas uma traição, mas o primeiro capítulo de uma história de libertação e autodescoberta. Foi também em 2023 que recebi o diagnóstico de um problema cardíaco. Nada grave ainda, mas um lembrete de que o tempo é finito, de que cada dia é um presente a ser aproveitado. Diminuí o ritmo, passei a delegar mais responsabilidades no projeto Recomeço, mas não parei. Enquanto tiver fôlego, enquanto tiver voz, continuarei compartilhando minha história, na esperança de que ela possa iluminar o caminho de outras pessoas. E aqui estou hoje, aos 78 anos, gravando este vídeo para vocês. A menina que sonhava em ser médica como a avó parteira, a jovem que se casou aos 19 anos, acreditando ter encontrado seu único destino, a mulher de 39 que descobriu uma traição e viu seu mundo desabar, a estudante de 40 que enfrentou preconceitos e dificuldades para realizar um sonho, a médica que dedicou décadas a cuidar de outras mulheres, a avó que encontrou um novo amor aos 79 anos, a fundadora de um projeto social aos 85, a sobrevivente de uma pandemia global aos 88. Todas essas mulheres são parte de mim. Todas elas contribuíram para a pessoa que sou hoje. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquela Maria Antônia devastada, chorando sobre os pedaços de uma foto, diria a ela: o que parece o fim é apenas o começo. A dor que você sente hoje se transformará em força. As lágrimas darão lugar a sorrisos. O medo cederá espaço à coragem. E um dia, muitos anos no futuro, você olhará para trás e entenderá que cada queda, cada obstáculo, cada momento de desespero foi apenas um degrau na escada da sua evolução. A vida é assim, um ciclo constante de finais e recomeços, de perdas e ganhos, de dores e alegrias. E o segredo, descobri, não está em evitar os momentos difíceis, mas em aprender a transformá-los em combustível para nosso crescimento. Cada vez que nos quebramos, temos a oportunidade de nos reconstruir de uma forma mais forte, mais sábia, mais autêntica. Então, se você está assistindo a este vídeo e passando por um momento de dor ou incerteza, lembre-se da minha história. Lembre-se de que as maiores transformações geralmente começam nos momentos mais sombrios. Lembre-se de que nunca é tarde para recomeçar, para sonhar, para amar, para aprender, para ensinar, para fazer a diferença na vida de alguém. A foto rasgada que encontrei naquela tarde não era o fim da minha história, era apenas o início. E sua dor de hoje, qualquer que seja ela, não precisa ser o fim da sua história também. Pode ser apenas o primeiro capítulo de uma jornada incrível que você ainda nem imagina. Como costumava dizer meu querido Renato, a vida é generosa com quem está disposto a recomeçar. E eu acrescento, não importa quantos anos você tenha, não importa quantos erros tenha cometido, não importa quantas vezes tenha caído. Enquanto houver vida, haverá a possibilidade de um novo amanhecer. Esta é a grande lição que aprendi ao longo de quase 8 décadas neste mundo. Que somos muito mais fortes, mais resilientes e mais capazes do que jamais imaginamos. Então, meus queridos, não deixem que o medo os paralise.
Não permitam que a dor os defina. Não aceitem menos do que merecem. A vida é curta demais para ser vivida pela metade, para sonhos adiados indefinidamente, para amores mornos, para mediocridades conformadas. Vivam cada dia como se fosse uma página em branco, pronta para ser preenchida com suas escolhas, seus sonhos, seu amor. E lembrem-se sempre: a história mais bonita que vocês podem contar é aquela em que transformaram a maior dor em sua maior força. Esta foi minha história, a história da foto rasgada que transformou minha vida. Obrigada por me ouvirem até aqui. Por favor, não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que talvez precise ouvir esta mensagem hoje. E me contem nos comentários, qual foi o momento em que vocês transformaram uma dor em recomeço? Estou ansiosa para ler suas histórias. Até o próximo vídeo!